Sejam muito bem-vindos ao RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e estou aqui no Fórum Evangélico 2025 com o tema Bem-vindos ao Campo de Missão e obviamente que eu vou falar com uma missionária, mas uma daquelas que sim senhor. Lívia, bem-vinda! Obrigada. Eu estou aqui com a Lívia News, ela que é responsável pela implantação da Frontiers em Portugal. E Lívia, fala-nos um bocadinho sobre o trabalho desta organização, podemos chamar assim, Sim. e como é que o nome da organização tem muito a ver com o trabalho que se executa. A Frontiers ela é uma missão que trabalha exclusivamente com povos muçulmanos não alcançados. Então, sim, eu caí aqui no campo da missão, entendeu? Que é Portugal muçulmano. Pois, dá pra crer, Ana. Acho que tá certo, né? Tá Exato. cheio de muçulmano, cara. Mas assim, a Frontiers trabalha muito específico, né, com o envio de cristãos para os campos muçulmanos menos alcançados da terra. Então, Ok. o nosso objetivo é alcançar os que faltam para que Jesus possa retornar, né? Sim, senhor. Então, e cumprir finalmente Mateus 28, 18, 20. Então, hoje, o maior desafio para a igreja, né, o maior desafio do cristianismo são os povos muçulmanos. E são os que a igreja menos quer ir, né? Então, pelo menos, deu pra ver hoje que eu sou brasileira, né? Então, pelo menos os brasileiros lá, quando a gente vai numa igreja Sim. falar sobre povos muçulmanos, ou quando alguém diz mãe, tem um Sim. chamado missionário, o pai só pensa em a mãe, que não seja pros muçulmanos, né? Achas que é por medo? Pelo que também se ouve falar no meio de comunicação. Eu acho que foi amplamente, né, difundida essa ideia de que muçulmano é terrorista, de tudo isso, né? Então a gente associa com os filmes, associa com os grupos extremistas, terroristas. Então é aqueles máximos que a gente tem, assim, Sim. né, os preconceitos que a gente tem dos lugares, do que a mídia passa sem a gente conhecer. Exato. Como, por exemplo, Brasil é o país do carnaval. Não só, né? Tem, Todos os estados têm muita cultura. né? Exato. E, então, assim, essa coisa de... por exemplo, quando eu falo às vezes com português, eu tenho medo de ir pro Brasil porque é muito crime. Bom, eu nunca fui assaltada no Brasil, entendeu? Exato. Nem cá, mas também nunca fui assaltada no Brasil. Na minha terra não é assim. Exato. Então a gente tem esses estereótipos, né? E isso tem com certeza prejudicado a igreja de cumprir essa ordem de Jesus. É lógico que a gente não deve se mover por medo, né? Claro. Mas há uma estatística que 86% dos muçulmanos que existem jamais conheceram um cristão. Uau. Então, será? O que é que tem impedido que eles ouçam de Jesus? Será que é eles que têm rejeitado o evangelho? Ou está nos faltando ir até eles, entendeu? Exatamente, como ouvirão, se não há quem pregue, com certeza. Diz-nos uma coisa, aqui no fórum eu posso ver que há muitas organizações diferentes, muitos trabalhos diferentes aqui, mas se tu pudesses indicar qual é que é a principal característica que distingue a Frontiers dos outros trabalhos, qual é que tu usarias? Qual é que tu dirias que é? Eu acho que é essa exclusividade, em primeiro lugar, do trabalho com povos muçulmanos. Então, nosso lema é: com amor e respeito, convidamos os muçulmanos a seguirem Jesus. Isso diz muita coisa, mas Exatamente. pronto, podemos trabalhar muito nesse tempo. Mas, assim, um inegociável para nós é ir até os povos muçulmanos. Então, eu, por exemplo, estou aqui em Portugal porque eu casei com um português, que por sinal é teu amigo. Olha, Rafael, não andasses na tuna. Mas a Frontiers em si, ela não envia, por exemplo, para Portugal. Mesmo que Portugal tenha muitos muçulmanos. Mas os muçulmanos que estão cá, eles não são, não alcançados. Tu tá aqui, Exato. tu poderia alcançar eles. Se eles digitarem no Google Bíblia na minha língua, vai aparecer, entendeu? Numa língua que eles conseguem falar, inglês ou qualquer coisa. Sim. Eles conseguem entrar numa igreja aqui em Portugal e não ser mortos por isso. Mesmo Exatamente. porque alguém da sua comunidade pode não saber, enfim. Agora, por exemplo, em Bangladesh, uma pessoa, embora tenhamos muitos bengalis aqui, Sim. né? Mas um exemplo, em Bangladesh, uma pessoa teve uma visão de Jesus. E Jesus falou para ela assim, procura alguém que possa te explicar quem eu sou. Essa pessoa levou 10 anos para encontrar alguém para explicar quem é Jesus, entendeu? Então, essa é a diferença, né? Ela não encontrou em 10 anos. Ela não podia digitar no Google
porque não há Bíblia, quer dizer, há Bíblia em Bengali, Mas se né? calhar existe o receio também de ser apanhada, E muito existem provavelmente. muitas etnias, né? Então nem Exato. todos falam o mesmo Bengali, enfim. Exato. Então, enfim, a pessoa levou 10 anos para achar um cristão, entendeu? Para explicar para ela quem era Jesus. Aqui, numa esquina, alguém resolvia esse problema, né? Exatamente, com certeza. Então, Olha, tu que estás agora então responsável por implementar a Frontiers aqui, quais é que tu já vês serem os principais desafios que estão em mãos? Conta-nos lá. nesse momento, assim, o maior desafio eu vejo tempo, né? Porque campo nós temos e necessidade nós temos. Então, Sim. como nós temos muçulmanos cá, a gente pode cooperar muito com a preparação da igreja para alcançar esses povos muçulmanos e para romper as barreiras que a igreja tem, né? Então, tu Sim. tá num evangelismo na rua, se tu puder atravessar a rua, se for um muçulmano, tu vai tentar evangelizar outro, né? É. E tá cheio de muçulmano. Então, a gente pode cooperar, mas a gente precisa de voluntários, precisa de tempo para mobilizar e voluntários principalmente, né? Não sei se deu para perceber, mas eu estou grávida do 6º mês já, né? E aí eu fico com os dias contados, né, para conseguir trabalhar mais. Então a gente está mesmo orando assim, para que o Senhor nos envie voluntários, né? Pelo menos 3 pessoas, 4 pessoas aí que a gente consiga treinar para dar uma continuidade assim nesse. Mas a pequenita já nasce no campo, para já nasce no meio de missionários e depois já nasce com o trabalho. Não, logo nós vamos levar ela a brincar nas pracinhas cheias de mãe muçulmana lá. Fantástico, que fantástico. Olha, e diz-me uma coisa, vocês então também preferem, e creio que pelo facto de mobilizar, preferem então estar também no meio de igrejas locais para que mais gente saiba do trabalho. Como é que vocês trabalham com as igrejas locais? Então, a gente tem um workshop chamado React, vou falar bem brasileiro assim, mas Sim, senhora. React, de reaja, né, em inglês. E a gente oferece esses workshops gratuitos nas igrejas, né? Ele tem um tempo de duração mais ou menos de 2h30. Ok. Então a gente pode assim, fazer ele no horário de um culto ou de uma programação, mas também pode fazer à parte. Ok. Por exemplo, a igreja não tem nenhuma programação sábado à tarde. Então sábado à tarde ela convida alguns irmãos, a gente vai lá e ministra o React para quem está interessado. Ok. Esse tempo aí, 2h30. E o maior objetivo dele é justamente quebrar essa barreira com os povos muçulmanos. É tipo assim, sim, podemos alcançá-los, sim, eles desejam Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o desejado das nações. Exatamente. Né? Então, só que eles não sabem que desejam Jesus. E até para desmistificar muitos preconceitos que existem na cabeça, não é? Então a gente, nessas 2h30, trabalha esse rompimento de barreiras. E realmente a gente tem tido experiências fantásticas em relação a isso. No final, irmãos dizendo assim, nossa, mudou minha cabeça, eu quero ir, quero evangelizar. Não necessariamente vai ao campo, mas Sim. pelo menos, nossa, eu quero conversar com meu colega da sala de aula, eu quero com meu colega da faculdade, meu colega de trabalho, eu quero, sabe, Exato. muda o coração, eu quero alcançar, eu quero ser amigo, eu quero tentar chegar perto, né? E não aquela barreira toda que a gente tem. Exatamente. Olha, e então como é que nós, que talvez nunca tivéssemos ouvido falar sobre o Frontiers, como é que nós podemos chegar até ti, chegar até vocês, como é que podemos ajudar, ser voluntários, por onde é que começamos, o que é que pesquisamos, conta-nos tudo. Agora é o momento da publicidade. Por enquanto, então, né, a gente tem um site, então podem me contatar, claro, né, mas aí é uma pessoa física, não sei como chama aqui em Portugal, né. Sim. Mas a gente tem um site, nosso site oficial é www.frontiers.org.br, porque nesse momento vai ter que direcionar para a página do Brasil, Ok. mas se for até o .org vai ser a página geral de toda a Frontiers mundial. Mas a pessoa vai ter que escolher Brasil para conseguir ter alguma continuidade, né? Então, na Frontiers do site do Brasil, a pessoa já tem como solicitar um React e dizer que está em Portugal. E nós vamos receber diretamente esse pedido, vamos atender. Ou quero ser um voluntário em Portugal. O contato dela vai ser direcionado direto para mim. E a gente também tem um curso que já dá para se inscrever escolhendo a opção Portugal. Tipo, estou em Portugal, né? Porque daí ele vai trazer para o fuso horário de Portugal já. E esse curso chama ACT, que é Até os Confins da Terra, que é um curso de 5 meses, uma aula por semana, de 2 horas,
totalmente gratuito e online, que esse curso sim vai explicar mais como é que eu alcanço um muçulmano, quais são os pontos de conexão, o que eu posso conversar e tal. Mas o nosso sonho, no caso, né, é ter pelo menos 5 matriculados nesse curso, porque a gente consegue montar uma turma. Porque o curso não pode ser feito individual, precisa ter pelo menos umas 5 pessoas para poder interagir nas aulas. Mas a aula é cada um na sua casa, online, enfim, só tem que ser os 5 no mesmo horário, né? Muito bem. Tu podes comer docinhos, não podes? Posso, mas deixa o Yuri. Porque assim, o Oséias fez o favor de deixar aqui um docinho. Uma bala eu de vou coco. deixar para a Lívia. Eu vou deixar para a Lívia. Para a Lívia e para a bala de pequenita. coco. Lívia, muito obrigada. Que agradeço. Uma excelente explanação do que tu fazes aqui pelo Frontiers também. Oro para que Deus abra mais portas e para que mais pessoas apareçam. E boa sorte e que Deus esteja contigo durante o trabalho que estiveres a fazer. Muito obrigada. E para a pequenita também. Pequenita que vai ganhar muçulmanos. Muito obrigada, Ana. De nada. Bom, eu sou Ana Margarida e assim me despeço de mais uma entrevista do RTM Portugal, o programa de entrevistas da RTM Portugal, que na verdade é o RTM Talk. Isto uma pessoa já está cansada.